Pronto. Então, gente, a aula de hoje vai ser de teorias econômicas, tá? De liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. A última aula foi de mais ou menos de globalização. E eu quero que vocês entendam como a globalização está ligada ao liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Porque mais pra frente eu vou explicar para vocês como surgiram os blocos econômicos. Então, tudo isso é uma parte de história, geografia, geopolítica ali. Vocês precisam ter, né? Para vocês saberem o que aconteceu. É uma coisa bem importante do vestibular. Bem interdisciplinar, digamos assim. Então, aqui eu coloquei para vocês as fases do capitalismo, né? Lá no século XVII, com o capitalismo comercial, o mercantilismo, com as grandes navegações. Reparem que as grandes navegações foi o início da globalização, né? Que eu falei para vocês na última aula. A intervenção do Estado na economia, então até então você tinha metrópoles e colônias, né? E a metrópole comandava a colônia. Então a metrópole que decidia o que seria vendido, etc. E você tinha práticas protecionistas, ou seja, Brasil só negociava com Portugal e Portugal só negociava com Inglaterra e, sei lá, Espanha, não sei, entendeu? Então você tinha, enfim, era panelinha, entendeu? Você não estava preocupado em que seu produto estivesse na mão de todo mundo naquele momento. Essa preocupação estava começando agora, entendeu? Tanto é que depois, no século XVIII, a Inglaterra lançou a Revolução Industrial e a gente tem o início do capitalismo industrial. Aí sim a mentalidade dá uma mudada. A mentalidade é que você não quer que ninguém interfira no seu negócio, e inclusive o Estado. E aí você também quer expandir seu negócio para o máximo de pessoas possíveis. Então, nessa fase a gente teve a Revolução Industrial. Aqui a gente teve a criação do liberalismo, né? Do John Locke. Que é o liberalismo, gente? Basicamente, livre concorrência, a mão invisível, que é aquilo que dizia que o mercado se autorregula. Por que o mercado se autorregula? Porque o John Locke diz que quem define o preço de um produto é o consumidor. Como assim? Se você for para uma. Se você for comprar um McDonald's num bairro mais pobre, o preço do combo não necessariamente vai ser o preço do combo de um McDonald's no lugar mais rico. Entendeu? Na verdade, vai ser porque o McDonald's é tabelado. Mas, usando essa mesma analogia para qualquer outro tipo de loja, a tendência é que lugares mais ricos tenham o produto mais caro. Isso só acontece porque as pessoas mais ricas aceitam comprar o produto mais caro. Por exemplo, se você vai numa feirinha e você vai vender acarajé, se você coloca por R$ 15, as pessoas compram. Só que aí as pessoas olham e falam, tá barato, né, gente? Ah, não sei, acarajé é meio pesado, né? Enfim, vem com todo aquele preconceito, aquela coisa ruim. Aí você vai lá e coloca por 20, 25. Aí o rico, ele vai lá e fala, R$ 20, acho que vale a pena, tá num bom tamanho, vai me encher. Eu acho que eu pagaria R$ 20 pra comer um acarajé gostosinho, parece tá bom. Entendeu? Então, essa mentalidade, ela é uma coisa totalmente induzida pelo capitalismo. Isso de que é caro é bom, entendeu? Você tá pagando o quanto você aceita pagar pelo produto, sempre. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca comprei um óculos de sol na minha vida. E eu fui no primeira hora, eu fui numa ótica comprar um óculos de sol. E tava bem caro o óculos de sol. Não vou nem dizer o preço, tava caro. Ponto, assim. Eu não, mas assim, eu não conseguia comprar mesmo, assim. Nem se eu tinha que economizar meses para comprar. E aí eu tava falando com o vendedor, ele falou, quanto que eu preciso? Vamos brigar pelo preço, ele falou. Eu vou dando desconto até o momento que você achar que dá pra pagar. E aí eu falei, não, beleza, vamos ver quanto que ele me faz. E aí a gente foi discutindo e tal, e aí eu consegui abaixar um preço bem considerável do produto. Isso só me mostra que é o quanto você aceita pagar por um produto. Entendeu? Tipo, chegou no momento, num preço em que eu achei que talvez seria tranquilo pra mim pagar, e pela qualidade do óculos, que realmente o óculos era muito bom. Não cheguei a comprar, tá? Só contar a história. Mas é basicamente isso. O capitalismo industrial, o liberalismo, é basicamente isso que está acontecendo. No século XX, é, vai aparecer o keynesianismo logo após a queda da Bolsa de Nova York em 1929, né? Então, a quebra da Bolsa de Nova York foi a prova de que a mão invisível não funciona. De que o mercado não se autorregula, entendeu?
Qual foi o principal motivo da queda da Bolsa de Nova York? Da quebra? Milhares de motivos, mas o principal que os historiadores aceitam é que, como é o nome? Por especulação imobiliária. Tipo, as pessoas podiam investir quando elas quisessem na empresa, né? Nas ações e tudo mais. Elas investiam e vendiam as ações. Era tipo um jogo de mercado mesmo. Tipo aqueles filmes de economia, tipo Lobo de Wall Street, sei lá. Daí, eu não lembro o que aconteceu. Acho que eu não sei se os produtores aumentaram, não quiseram abaixar o preço. Enfim, basicamente quebrou. E isso gerou uma crise mundial gigantesca, porque depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro estava dependente dos Estados Unidos da indústria dos Estados Unidos. O mundo inteiro estava dependente dos Estados Unidos para se reconstruir. E, em contrapartida, os Estados Unidos ajudando o mundo inteiro a se reconstruir, enriqueceu muito, se tornou a primeira potência mundial da época. Então, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, as pessoas deixaram de acreditar no liberalismo, deixaram de acreditar na livre concorrência, na mão invisível, na não intervenção do Estado na economia. E aí o Keynes veio com essa ideia de que a gente tinha que criar empresas estatais. Por que criar empresa estatal? Porque as pessoas não tinham dinheiro, as pessoas estavam totalmente quebradas e o pão estava muito caro. Então, se a pessoa não tem dinheiro para comprar o pão, e se o padeiro não tem quem compra o pão dele, todo mundo vai passar fome. Então, o que o keynesianismo queria? O keynesianismo queria reaquecer o mercado interno do país. Como a gente reaquece o mercado interno do país? Gerando emprego. Então, a primeira coisa que o governo fez foi abrir grandes empresas estatais e começar a resolver todos os problemas estruturais do país, tá ligado? Então, sei lá, precisa construir uma rodovia entre estado tal e estado tal. Vamos fazer. Aí abre uma empresa estatal de rodovia e você acaba construindo. Qual o problema disso? Isso começou a gerar monopólios e oligopólios. Ah, não, desculpa. Esquece essa parte de monopólio e oligopólios. Isso começou a gerar uma dívida pública muito grande. E depois de um tempo, tipo, no início realmente funcionou, porque você reaqueceu o mercado interno, você deu a oportunidade das pessoas terem o que comer por um tempo. Só que depois de um tempo, começou a endividar muito o Estado. Porque o Estado, ele tinha o chamado Estado de Bem-Estar Social. Então, eu vou explicar isso mais um pouquinho mais de detalhes nessa frente, mas basicamente foi o que aconteceu no keynesianismo. E aí, mais para o final do século XX, depois da crise do petróleo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, houve o neoliberalismo, né? Então voltou-se as ideias de livre concorrência, não intervenção do Estado na economia voltou, só que aí também começou uma política de abertura econômica e privatizações, ou seja, vamos negociar com todo mundo, quem quiser negociar com a gente vem negociar, o máximo de lucro possível, vamos lucrar, entendeu? Evolução tecnológica, então o parâmetro de dependência tecnológica do mundo começou a mudar, porque alguns países estavam produzindo mais tecnologia que outros, e a política do Estado mínimo, que é a mesma política do liberalismo do Estado mínimo, né? Então, gente, eu falei muita coisa aqui, e eu provavelmente já falei várias coisas que eu vou passar no slide para vocês, tá? Então, o que eu não tiver falado, eu vou complementando. O que vocês ficarem com dúvida, vocês podem me perguntar. Então, aqui eu expliquei basicamente o que era o liberalismo. Acabei de explicar, vou repetir. Uma doutrina política e econômica que preza a limitação do poder do Estado. Ponto. Ok? Esse ponto é importante. Por quê? Porque existe liberalismo econômico, existe liberalismo político, existe liberalismo social e por aí vai. O liberalismo social, por exemplo, diz que o Estado não tem direito de impedir uma decisão de um adulto, desde que essa decisão desse adulto não interfira na vida de um terceiro. Como assim? Se você quer se matar, problema seu. O Estado não tem direito de chegar lá e falar, você não pode se matar. Se você quer, sei lá, se você quer se drogar, problema seu. O Estado não tem direito de proibir uma droga, entendeu? Então, isso é o liberalismo social de verdade. É a liberdade individual acima da liberdade coletiva. Então, o Estado não tem poder para definir ações coletivas. O liberalismo econômico é o que eu falei para vocês, né? Mínima interferência do Estado. É... Ó,
Segundo os defensores, o governo deveria se preocupar somente com as questões fundamentais da sociedade, como, por exemplo, criar leis e garantir que essas funcionem. Ponto. É... Tá. Ideais políticos. Tá, ideais políticos rapidamente, liberdade de direitos individuais, liberdade religiosa, de imprensa, Estado mínimo, equidade. Para quem não sabe, se vocês não sabem o que significa a palavra equidade, é equivalente à igualdade, só que equidade é igualdade política. Quando o feminismo fala, nós queremos a igualdade para homens e mulheres. Não. Nossa, o feminismo prega a equidade entre homens e mulheres, a igualdade de direitos. Como assim? Homens e mulheres não são parecidos. Uma mulher engravida, um homem não, por exemplo. Então não tem como você conferir os mesmos direitos de um homem para uma mulher. Porém, você tem como criar direitos para a mulher que sejam tão bons quanto os direitos para o homem, entendeu? Isso é uma equidade. Aí, por exemplo, se você não pegar só na parte feminina, você pegar no masculino, como que o homem poderia se beneficiar com o feminismo? Vamos supor um pai solteiro, um pai que a mãe tenha morrido no parto. Um pai solteiro não tem tempo para trabalhar, gente. Um pai solteiro precisa criar seu filho. Só que a licença paternidade no Brasil é de 2 meses. Em outros países do mundo mais evoluídos, digamos, socialmente, a sociedade deles tem uma cabeça mais aberta, com maior tolerância, tem como você escolher qual dos dois vai pegar licença, se é a mãe ou o pai. Inclusive, tem lugares no mundo que os dois pegam licença por 6 meses. Tem lugares do mundo que deixam licença de até 2 anos, por aí vai. Gente, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Deixa eu ver se tem alguém falando no chat. Xiaomi refuta o fato de ser barato é ruim. Exatamente, concordo com você. Perfeito. Totalmente, assim. Mano, porque tudo que a Xiaomi faz, mano, pra mim parece. Na moral, parece que não vai dar problema. E realmente, eu tenho algumas coisas da Xiaomi e nunca dando problema. Tá, ideias sociais, já falei. Então, ó, essa coisa pega. Preso pelo mérito. O indivíduo é responsável por tudo que ocorre ou ocorreu com ele e deve ser responsabilizado por isso. Gente, o indivíduo é. Entendeu? Essa parte de mérito é complicada. Porque a gente sabe muito bem que meritocracia não existe, porque não é todo mundo que nasce no mesmo ponto de, de partida pro final da corrida, né? Tem pessoas que nascem quase no final da corrida, tem pessoas que nascem, mano, no início. Então, né? Ideias econômicas, reconhecimento da propriedade privada, ênfase em propriedade privada, liberalismo é propriedade privada, livre mercado, tributação mínima, keynesianismo. O keynesianismo eu expliquei até aqui bastante para vocês já. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Mas então ele foi elaborado por o John Maynard Keynes, né? Maynard, não sei falar o nome dele. Peraí, gente, que meu nariz voltou a atacar. É ruim que minha rinite com o tempo vai me impedindo de respirar. A minha voz vai mudando. Bom, voltei, desculpa. Segundo essa doutrina econômica, o desemprego deveria desaparecer conforme a economia se aquece, visto que o setor público em expansão estaria cada vez mais empregando pessoas, que eu acabei de falar para vocês. Isso não acontece, como eu acabei de explicar para vocês. Depois de um tempo, isso acaba endividando muito o Estado, acabou endividando muito o Estado, né? E aqui, por último, para vocês entenderem o que é o estado de bem-estar social, essa frase é boa. Portanto, nesse ponto de vista, o Estado é o agente que promove e organiza a vida social e econômica, proporcionando aos indivíduos bens e serviços essenciais durante toda a sua vida. Resumindo, o keynesianismo, o Estado faz tudo, ponto. E aí a gente chega como aconteceu a queda do keynesianismo. Essa parte eu domino menos, tá, gente? Vou falar pra vocês que foi as aulas que eu dormi na escola. Brincadeira, não foi. É que realmente é muita coisa, muito complicado. Mas eu vou dar uma pincelada no que aconteceu. Então, a crise do petróleo teve início na década de 70, quando descobriu que o recurso natural não é renovável. Como assim? Petróleo, gás, carvão. Não é renovável. Então, começou. E como que a gente descobriu isso? Quando a gente começou a fazer mais pesquisa, mais ciência, a gente foi achando mais fontes. Daí, gente, eu posso ler a história pra vocês? O que vocês acham? Não sei. Essa parte aqui é muita coisa.
Eu não sei explicar isso de cabeça assim, não. Mas, bom, basicamente no Golfo Pérsico, lá nas Arábias, descobriram. O Golfo Pérsico é perto do Mar Mediterrâneo, na verdade. Descobriram o ouro negro e, pela grande reserva descoberta, a região passou a ser explorada e visada estrategicamente por. Não, os slides eu vou mandar no Classroom mesmo. Bom, aqui temos alguns países, né, do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela. E esses são países da criação da Organização dos Países Portadores de Petróleo, a OPEP. Então, o que que eles fizeram? Eles queriam protestar contra a diminuição do preço de barril. Não, desculpa. É exatamente isso. Porque assim, as sete irmãs, são essas empresas aqui, Standard Oil, Royal Dutch, Shell, aqui, ó, uma empresa mais próxima da gente. As sete irmãs, ela basicamente monopolizava o preço do petróleo. E depois que a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait e a Venezuela, ou seja, a OPEP, descobriu grandes fontes de petróleo, eles falaram, mano, vamos competir o preço aqui, entendeu? Vamos competir. E depois que isso aconteceu, em 1977, pera, aqui. Em 1977, basicamente os cientistas foram lá e descobriram que para o petróleo ser criado é um processo de bilhões de anos. Não, mais ou menos 1 bilhão de anos, sei lá, de milhões de anos, 500 milhões de anos. E é um processo muito único, né? Porque você precisa de grande pressão e de grande temperatura para acontecer. E você também precisa de uma floresta, lagos antigos e matéria orgânica soterrada. Então, tipo, quando isso aconteceu, todo mundo falou, mano, se eu tenho a coisa mais preciosa do mundo, por que que eu tô vendendo ela por um preço baratíssimo? Então, quando isso aconteceu, no dia seguinte, o preço do petróleo praticamente triplicou em todos os lugares do mundo. O que acontece é que desde que o petróleo foi descoberto na segunda revolução industrial, todo mundo ficou dependente de petróleo, porque o petróleo move carro, o petróleo move várias coisas. Então, é, uma série de conflitos começaram a ocorrer com os países árabes. Então, por exemplo, tem aqui a Guerra do Yom Kippur, em 1973, Revolução Islâmica no Irã, em 1979, e a Guerra Irã-Iraque, em 1980, que é o ponto da história que a gente chama de Estados Unidos olhou petróleo, Estados Unidos vai lá guerrear, entendeu? Foi o que os Estados Unidos fez. Como várias dessas empresas são americanas, os Estados Unidos foi lá enfiar o nariz onde ele é chamado e acabou gerando todas essas guerras, né? Indiretamente gerou algumas guerras, diretamente gerou outras. Aí mais história. É, Vou deixar pra vocês lerem isso, gente, porque é uma coisa mais de ler, né? E eu não sei tão bem de cabeça, então acho zoado eu ficar explicando coisa que eu acabei de. Acabei de ler, não, coisa que eu tô lendo, não, junto com vocês. Mas basicamente, essa crise do petróleo, esse compilado de coisas, que isso é bem capaz de cair no vestibular, tá, gente? Então leio. Esse compilado de coisas faz com que o mundo entre em uma crise, uma crise. Existe uma crise. E, opa, e depois dessa crise, a gente precisava, re- mano, a gente precisava controlar aquilo de novo. Daí, novos pensadores liberais surgiram com novas ideias, novas propostas, que visariam resolver os problemas do liberalismo de 1929, né, que fez tudo isso que ia acontecer, e também melhorar a economia. Então chega o neoliberalismo. Então, percebam, direitos humanos, neoliberalismo chegando ali, dinheiro, foda-se, vou conquistar tudo. Então, o neoliberalismo ele é meio lucro, 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 foda-se o resto, sabe? Eita, cortou o slide. Mas então, o neoliberalismo ele surgiu na década de 1970 através de uma escola, a Escola Monetarista do economista Milton Friedman, como solução para a crise que atingiu a economia mundial do petróleo em 1973. Então, principais características do neoliberalismo. Isso é importante. Por quê? Porque eles vão colocar para você o liberalismo, o neoliberalismo, e vão perguntar, e aí, o que muda? Por que neo? Por que a palavra neo mudou no significado, no significado geral? Basicamente, ó, mínima participação estatal na economia. Continuou. Política de privatizações de empresas estatais. Isso é uma coisa nova. Então, como você no keynesianismo criou várias empresas estatais,
e essas empresas estatais começaram a gerar prejuízos para o Estado, começaram a gerar uma dívida pública muito grande, para você tirar essa dívida pública do colo do Estado e você tentar resolver isso, você privatiza. Isso é bom? Isso é ruim? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Por exemplo, eu já dei para vocês vários exemplos do Correios e para mim é o exemplo master de todos. Ai, meu Deus, é privatizar o correio, a gente vai ficar desempregada. Ok. Porém, um correio, porém no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem uma lei contra monopólio e oligopólio, a gente tem os correios que é um monopólio constitucional. Como assim? Os correios, por constituição, têm direito de ser o único que faz entrega de cartas e pacotes do Brasil. Assim, entrega, enfim, o correio faz o principal das entregas, tá? Existem empresas terciárias, acho que é terciárias que falam, né? Enfim, terceirizadas. Existem empresas terceirizadas? Existem. Porém, o ouro é do Correios. Então, no caso, a privatização do Correio seria ruim? Talvez seria. Sei lá, já pensou chegar a várias empresas, uma empresa de robô, que quem faz entrega é robô, é drone, e é mais barato que ter humano trabalhando, aí um monte de gente vai ficar desempregada. Porém, em contrapartida, se você tem você tem essa privatização do correio, você permite que outros correios comecem a existir. E com a concorrência, o que acontece? A tendência é que a qualidade e o preço do produto tendam, o preço tende a baixar e a qualidade tende a sempre aumentar. É uma tendência, tá, gente? Não significa que acontece, é uma tendência. Então, isso, dependendo do ponto de perspectiva, é ótimo. Dependendo do ponto de perspectiva, é ruim. São literalmente dois olhares diferentes do mesmo iceberg. Porque enquanto a esquerda defende que uma privatização é ruim, a direita defende que uma privatização é necessária. Entendeu? Livre circulação de capitais internacionais e grandes estímulos ao desenvolvimento da globalização. Como assim, gente? Lembra que eu disse para vocês que na quarta revolução industrial, a globalização aumentou descaradamente, assim, tipo, aumentou muito, assim? Foi porque foi uma das características disso é por causa do neoliberalismo, porque você começa a estimular a empresa que nasceu no seu país a sair do seu país, no caso das transnacionais, né? Então você fala para ela, ó, é legal, ó, que todo mundo já conhece McDonald's. Mas no Brasil não é todo mundo conhece McDonald's. E é bom, vocês têm dinheiro para investir. Vocês têm dinheiro para chegar lá e descobrir qual que é o gosto da população. Então vai lá, entendeu? Então, e isso é uma coisa que aconteceu. A outra coisa que aconteceu, vou falar agora, abertura da economia para a entrada de transnacionais. Então, os países falaram, sei lá, falaram, ô Brasil, quero fazer meu McDonald's aí. Aí o Brasil falou, beleza, o que eu ganho com isso? Aí o McDonald's falou, olha, eu vou estar investindo no seu país, porque eu vou estar indo lá com um capital estrangeiro e vou estar gerando emprego. Se eu estou gerando emprego, eu estou injetando dinheiro do seu mercado interno. Então então o Brasil falou, opa, vem aí McDonald's, quero um McDonald's em cada cidade minha. Isso é bom? É bom. Isso é ruim? É ruim. Por quê? Porque pensa no Bob's. O Bob's é uma empresa brasileira de hambúrguer. O McDonald's tem muito mais dinheiro no Bob's para investir no marketing do hambúrguer dele. O hambúrguer do McDonald's é melhor que o hambúrguer do Bob's? Talvez sim, talvez não, depende do seu gosto, depende da sua papel gustativa, basicamente. Porque o gosto é de chapa, né? Se para pensar, o que vai mudar um salzinho, é um molhinho, mas o gosto de fast food é praticamente a mesma coisa. Então, o Burger King, o McDonald's, eles têm mais dinheiro para investir no marketing deles, pro hambúrguer deles. Agora, se você for parar pra ver o sorvete deles, é mais marginalizado. Aí o sorvete do Bob's, o milkshake do Bob's é mais reconhecido pelas pessoas do que o do Mac e do BK. Porque o Bob's literalmente tava em tanta desvantagem em promover os hambúrgueres deles, que pra eles era muito mais vantajoso promover os milkshakes. Então eles literalmente pegaram 80% do marketing e focaram em um único produto e deixaram 20% pro restante. Porque é muito difícil competir com o McDonald's e com o Burger King. Tributo impostos mínimos, então
Mesma coisa do liberalismo, você quer que o Estado tribute o mínimo possível para que a empresa tenha mais dinheiro para aumentar, né, para se desenvolver. E contrário ao controle dos preços por parte do Estado, né? Deixa eu ver se tá falando aqui. Não, não tá falando aqui. Uma coisa, uma característica do neoliberalismo, anota aí, porque não tá falando aqui. Controle de inflação. Ah, não, tá falando aqui, ó. Tá falando, eu acho. Então, vamos lá. Aspectos positivos. Como o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, ou seja, você privatiza, você impede monopólio e oligopólio, novas empresas surgirão a todo instante com produtos de maior qualidade e preços mais acessíveis, que eu acabei de dizer para vocês. Isso estimularia cada vez mais o avanço tecnológico, os empregos diminuiria por haver mais empresas no mercado e, consequentemente, a inflação anual diminuiria. Gente, muito bonito isso, né, gente? Como o neoliberalismo vai salvar o mundo? Pena que não acontece. Por que não acontece? Porque as empresas grandes tendem a ficar cada vez maiores e tendem a ter e conforme elas ficam maiores, elas ficam mais competitivas que as empresas menores. E para ter uma empresa nova a cada para ser esse nível de neoliberalismo que eles querem que seja, você precisa que o país seja muito desburocratizado. Por exemplo, para você abrir uma empresa na Europa é coisa de uma semana. Para você abrir uma empresa no Brasil é coisa de 2 a 3 meses. Então, como que novas empresas surgiriam a todo instante para oferecer um produto de maior qualidade e preço mais acessível? Não vai surgir, gente. O que vai continuar acontecendo é que essas empresas, a partir do momento que vai surgir, vai ter que pagar um monte de imposto, vai ter que pagar um monte de coisa para se estabelecer como uma empresa primeiro. Enquanto isso, a outra empresa está lá lucrando cada vez mais e avançando. Então, o que, que eu posso dizer para vocês? O neoliberalismo funciona? É bom? Cara, pode até ser. Na Europa, nos países nórdicos, eu tenho certeza que se você for andar em Nova York e você for andar na sua São Paulo, é uma diferença absurda, entendeu? O neoliberalismo funciona em alguns lugares do mundo, nos lugares em que estão explorando os outros lugares e não está sendo explorado. O Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil está sendo explorado. E a partir daí, a gente entra nos aspectos negativos do neoliberalismo, que é o neoliberalismo só ajuda os países mais globalizados, ou seja, desenvolvidos, e sucateia os subdesenvolvidos ao retirar direitos trabalhistas e desmontar estatais sem um planejamento. Ou seja, é bom desmontar os Correios? Ah, é bom, mas para ser bem planejado, para que novas empresas consigam surgir no mesmo momento. Para que não chegue a FedEx, que é acho que é Correio, não sei se é Correio dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas é um dos dois. Para que não chegue a FedEx aqui com bilhões de dinheiro para investir e fala: eu vou ser o monopólio de correr agora. Entendeu? É, E também, isso de retirar direitos trabalhistas é aquele velho conto do vigário da Europa, né? De que, na Europa não existe nem salário mínimo. Salário é uma coisa a ser discutida entre o trabalhador, entre o empregador e o trabalhador. Gente, a gente está num país subdesenvolvido. A gente está num país que depende de tecnologia estrangeira. A gente está num país que. Não sei se vocês viram essa notícia maravilhosa, mas o PIB do Brasil vai diminuir em 9,7% nesse ano. O PIB da China deve aumentar em mais ou menos 10%. A China tem um aumento anual do PIB e de industrialização de cerca de 10% ao ano. O Brasil vai literalmente abaixar 10% do PIB. E a gente já está em recessão, com o PIB abaixando 2%, 1%, há um tempo, há 5 anos, sei lá quanto tempo está. A crise, ela está chegando. A crise já chegou, na verdade. O coronavírus está causando uma crise no Brasil que a gente nunca viu, entendeu? Daqui a um tempo, a gente vai estar bem ferrado. A menos que hajam boas, como eu posso dizer, boas políticas públicas, né? O que, o que é, o que geralmente não acontece, né? Porque vocês conhecem o Dória, vocês conhecem o prefeito de São Vicente, o prefeito da cidade de vocês, o Bolsonaro, tá ligado? Então, tipo, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é total neoliberalista. Esse neoliberalista de, vamos estimular a empresa a crescer, se desenvolver, vai gerar emprego. Mas não é assim, entendeu? As coisas têm que ir com calma, planejamento. Pô, tem tanta economista no mundo, você tem que ter um planejamento, entendeu? Você não pode fazer as coisas no susto. E brasileiro faz as coisas no susto. Esse é o problema do brasileiro. Então, ó,
quando você retira direitos trabalhistas em um país em que tem um desemprego de 10% e que tem muita gente querendo trabalhar, você dá a oportunidade do patrão de pagar menos pelo serviço. Se ele pagar menos pelo serviço, vai acontecer aquela história no início da Revolução Industrial. Toda hora você fica 2 dias no trabalho e é demitido porque alguém aceitou fazer o mesmo trabalho que você por menos. Então, você acaba precarizando todas as profissões com isso, entendeu? Então, o aumento do desemprego pode acontecer? Sim. Pode ser que você ache uma pessoa que faça o trabalho de duas pela metade do preço. E aí você demite duas pessoas para contratar uma, entendeu? Então, por exemplo, aqui, aumento das diferenças éticas e sociais. Acontece também, gente. É só você pensar em acesso à universidade pública. Quem tem acesso à universidade pública de verdade? 50% da universidade pública, na maioria dos lugares, tem lugares que é até mais, 50%, é escola particular. São pessoas que vieram de condições melhores, entendeu? E as pessoas que têm condições piores e condições éticas piores, por exemplo, índio, que deve ter que pegar não sei quanto barco, não sei, é que é meio preconceito falar isso, né, gente? Tem escola na aldeia. Mas tem gente, por exemplo, ribeirinhos lá na Amazônia, tem que pegar, sei lá, 3 horas de barco pra ir pra escola. Cara, como essa pessoa vai competir com uma pessoa que estudou a vida inteira em escola particular? Não tem como, sabe? E por último, dependência de capital externo, que é tecnologia estrangeira. E essa charge maravilhosa do nosso mundo no médico, né? Nosso mundo estava doente, foi lá no médico ver o que estava acontecendo, né? Porque imagina, ele tava de boa lá e daqui a pouco ele começa a tossir. E ele pensa, caraca, mas eu não sou fumante. Quem que é fumante? Os humanos são fumantes, os humanos são a, o problema da nossa espécie. É isso. Ou seja, o problema da nossa espécie somos nós mesmos. Deixa eu parar de gravar, porque eu tô falando muita besteira já.